Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal destinado a divulgar tudo que se refere a conserto de pequenos motores, mecânica leve, motosserra, roçadeira, sopradores, motores de popa, motores estacionários. Hoje estamos em um ambiente um pouco diferente para dar início ao conteúdo de hoje. Por quê? Porque eu vou fazer um teste de campo com duas motosserras, fazer uns cortes aqui, como seria feita de maneira usual. Para quê? Eu quero mostrar para vocês um detalhe bem interessante para conferir o ajuste correto, a afinação, a regulagem correta dos carburadores das motosserras, para vocês entenderem quando está feita de maneira certa essa regulagem, certo? Agulha H, agulha L, mistura ar combustível. Não que as agulhas controlam a entrada de ar. As agulhas tanto H quanto L, o parafuso de regulagem de baixa L e de alta H, controlam sempre a passagem de combustível, certo? A entrada de ar sempre vai ser constante, aquela quantidade de ar que entra através do filtro de ar, pelo duto de admissão do carburador, e vai misturar com aquele combustível que você regulou, afinou a saída deles com os parafusos justamente H e L, certo? E eu vou mostrar para vocês uma dica interessante para conferir essa regulagem. Mas antes de ir para o conteúdo de hoje, eu vou deixar aqui novamente o convite para vocês. Agora, nos dias 26, 27 e 28 de agosto, agora o mês que vem, três lives, 3 acontecimentos num evento sobre mecânica leve. Vai ser às 20 horas, 26, 27 e 28. Eu vou passar muita informação para vocês sobre essas mecânicas de pequeno porte, de motores estacionários. Vai ter também a possibilidade de vocês interagir comigo através do chat em tempo real, aí já que vai ser ao vivo o evento. Então, espero vocês, aquele que quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre essa mecânica, agora, nos dias 26, 27 e 28 do mês que vem, às 20 horas. Aqui embaixo, no primeiro comentário, tem um link de um grupo VIP. Clica nele, vai lá, garanta sua vaga, certo? É por aqueles grupos VIP que a gente vai divulgar os horários certos, vai divulgar o link do evento, os brindes também que a gente vai oferecer, tudo vai ser divulgado por aqueles grupos. Então aqui, ó, no primeiro comentário, clica, vai lá no grupo VIP, o grupo fica em silencioso, não é aqueles grupos que fica toda hora enviando mensagem, certo? É simplesmente para você receber as notificações. Vamos lá então, vamos para o conteúdo de hoje. Muito bem, estão aqui, ó. Vamos usar essas duas máquinas, utilizar essas duas máquinas para o nosso conteúdo de hoje. Uma Vulcan VSL 550, tá aqui ela, e uma Steel MS 362. Sim, eu sei, essa máquina aqui não tem regulagem manual, ela regula por conta, eu entendo isso aí, mas mesmo assim eu quero utilizar ela para passar uma informação importante para vocês sobre esses modelos e sobre as Husqvarna com o sistema autotuning, certo? Então, vamos utilizar essas duas máquinas. Essa aqui, a Vulcan, a informação que eu vou passar sobre ela, regulagem, vai servir tanto para motosserras importadas, estilos, Husqvarna, Eco, enfim, tudo que é motosserra que tenha esse tipo de regulagem, parafusos H e L, alta e baixa, certo? Agora melhor, o que vocês têm que se atentar sempre, que a mistura de gasolina, o óleo combustível, óleo gasolina, óleo dois tempos esteja correta para essa máquina. Eu não vou aprofundar nesse conteúdo sobre isso, já que não é o foco. Eu estou deixando aqui em cima, ó, um cardzinho sobre um vídeo um conteúdo aqui no meu canal, justamente que trata sobre óleo dois tempos, mistura, qualidades e tudo mais, certo? Então vamos lá, eu vou fazer alguns cortes com essas máquinas e aí a gente vai levar ela para a bancada para entender um pouco melhor como se identificar se a regulagem está correta, se está muito grossa, muito vamos dizer assim, uma regulagem com muita gasolina, tá? Ou uma regulagem muito fina, com falta de combustível.
Uma regulagem fina se entende quando a máquina levanta muita rotação, o H, por exemplo, muito fechado demais, a máquina rende no corte, o giro sobe lá em cima, porém não é bom para o motor, diminui muito a durabilidade, a longevidade do motor. E uma mistura muito rica, a máquina fica gorda, quer dizer que ela tem um excesso. O H, por exemplo, muito aberto, vai muito combustível. A máquina não desenvolve tudo que tem que desenvolver e a tendência dela também é consumir mais e, com o tempo, carbonizar mais rápido, certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui os cortes e vamos lá para a bancada. Muito bem, a primeira já foi. Vocês viram três cortes de um pouco mais de meio sabre, o diâmetro da madeira, cortando com o acelerador travado no máximo, deixando que a rotação seja regulada, a rotação seja baixada pela corrente. Vejam bem, quando vocês vão trabalhar em madeiras mais grossas, fazer cortes mais fortes, ou a maneira de trabalhar com o acelerador aberto, travado no máximo, a rotação vai ser regulada justamente pela corrente. Faz três cortes cheios, terminou o terceiro corte, desliga a máquina, não deixa cair na lenta. Não é nesse caso, agora durante esse teste que a gente está fazendo. Claro que no uso normal, você vai fazer o corte, vai deixar a motosserra de um lado, arrumar a madeira ou talvez trocar de posição, vai cair na lenta, é normal. Mas é nesse caso que a gente vai fazer essa demonstração, esse teste que eu vou passar para vocês. Terminou o corte, desliga na hora, não deixa cair na lenta, certo? E sobre trabalhar com o acelerador todo aberto. Vejam bem, quando você corta, quando vai cortar madeira, o recomendado sempre é trabalhar a máquina totalmente acelerada, porém ele não vai trabalhar em máxima rotação. Essa máquina, como eu falei, já fica em torno de 11.800, 12.000. Ele não vai ficar nessa rotação 12.000 RPM trabalhando direto, não, certo? Você vai abrir todo o acelerador, calar na madeira e a corrente vai calar, vai fazer força e vai fazer com que a rotação da máquina baixe para em torno de 7, 8 mil, 6, 7, 8 mil RPM, e aí ele vai trabalhar nessa rotação. Daí da importância da corrente sempre estar bem afiada. Por quê? Quem de vocês já não teve uma experiência que não aconteceu, sobretudo os mecânicos,
motosserra sem compressão, você remove a surdina, o escapamento, vai olhar na janela do escapamento, o pistão marcado, muitas vezes derretido, com os segmentos travados na canaleta. Por quê? Isso aí pode acontecer por falta de óleo na gasolina, pode acontecer por alguma entrada de ar na máquina que mudou a regulagem, descompensou a regulagem, pode ser uma regulagem errada, aí que está também, que a gente vai falar hoje, máquina muito fina demais, ou pode ser que esteja tudo bem, regulagem boa, combustível na mistura certa, máquina em boas condições, porém a corrente cega pode produzir isso aí também, ou provocar isso aí. Como assim? Você dispara o motor, coloca na madeira, a corrente não cala, não faz a motosserra descer a rotação. Por quê? Porque ele não tem fio, ele está cego. Ele fica cortando, mas tirando aquela farinha, não fica tirando o cavaco de madeira que tem que tirar. E aí a máquina não desce a rotação, fica lá em alta rotação, o operador tentando cortar a madeira, insistindo com uma corrente cega, fica mais tempo com a máquina em máxima aceleração, a corrente cega não consegue fazer a rotação baixar e chega um momento que o pistão aquece tanto que ele quebra o filme de óleo que tem entre ele e o cilindro, começa a criar atrito, aquece demais e derrete. Isso aí você diagnostica justamente quando o dano está somente no lado do escapamento. Se é por falta de óleo, o dano vai acontecer também em toda a volta do pistão, na admissão também. Mas uma regulagem deficiente, ou uma corrente mal afiada, ou uma corrente cega, vai danificar o pistão justamente do lado do escapamento, que é a parte que mais vai esquentar, ou mais rapidamente vai esquentar, certo? Então, sempre muito cuidado com a corrente, bem afiada para poder trabalhar melhor. Vamos com a outra agora, certo? Muito bem, já estamos aqui na bancada, então. O que a gente vai fazer agora? Agora, vamos remover as velas de ignição. Isso mesmo. Por quê? Porque a vela de ignição vai dizer muito sobre a regulagem dessas máquinas. A coloração da vela é um indicativo bem claro se a máquina tem uma regulagem certa ou se a regulagem está muito rica, muito gorda, com muita combustível, ou se está muito fina, uma regulagem pobre, com pouco combustível em relação à quantidade de ar, né? Vamos olhar primeiro da Vulcan. Olha aqui, ó.
Tá vendo? Essa aqui é uma regulagem satisfatória. Boa. Por que eu estou falando isso aí? A vela está numa cor esbranquiçada de cor chocolate. Vocês veem que ele não chega a ser uma cor branca, o eletrodo. E ele tem essa coloração mais achocolatada. A rosca, olha aí, a rosca está levemente úmida. Aqui, ó. Vocês podem ver, vou levar um pouquinho mais perto. Ele está levemente carbonizado, mas o que me interessa é isso aqui, ó. O eletrodo está seco, mas não está branco. Está numa cor achocolatada. A vela aqui está levemente úmida. Uma regulagem boa, satisfatória. Se a vela, vejam bem, estivesse preta, aqui, ó, preta, molhada ou preta, pode indicar que, uma regulagem muito grossa, muito gorda, tá? Uma regulagem muito rica, com muito combustível, a máquina trabalhando numa rotação muito baixa, com excesso de combustível. Ele vai ficar preto, muitas vezes fica preto e seco, outras vezes fica preto e levemente molhado. Se fica muito molhada a vela e preta também, pode significar uma mistura de óleo no combustível muito grande, muito óleo, uma quantidade muito grande de óleo na mistura. Por isso que eu chamei a atenção para vocês. Antes de fazer a regulagem certa, de testar a regulagem, se certifiquem de que a mistura de óleo seja correta, certo? Aqui, ó, aqui em cima tem um card de um vídeo que eu falo sobre isso aí. Então aqui nós temos, ó, uma vela adequada, uma regulagem boa, na minha opinião. Vamos deixar isso aqui de lado um pouco. E agora, vamos ver então da Steel. O que nós temos aqui? Essa máquina aqui, a característica dela, ela regula por conta. Ela compensa, ela se autorregula, autoafina a máquina. Porém, vejam bem, vamos ver a vela primeiro. Tá aqui, ó. Olha aí. Praticamente esse aqui da Steel, esse aqui da Vulcan. Olha aí, ó. A gente conseguiu uma regulagem boa na Vulcan, que se assemelha muito ao que acontece na Steel. Aí, ó, mesmo resultado. Agora, vejam bem, aqui na Vulcan, quando vocês têm uma regulagem muito pobre, que é mais perigosa, né? Que é aquela quando a vela... Eu não tenho nenhuma vela agora de motosserra, que acontecia muito. Era na 038, de ficar branco que nem um giz. Mas aqui eu tenho outra vela, um motor estacionário. E eu achei interessante a coloração dele para compartilhar com vocês. Aqui, ó. Vejam a diferença. Tá vendo? Essa vela aqui, ela está ficando branca. Claro, ele queima somente combustível, somente gasolina sem óleo. Mas tem motores 2 tempos que quando estão muito fino demais, muito afinado demais, eles ficam numa coloração branca como um giz o eletrodo. E muitas vezes a rosca fica seca, que ele sai chiando quando vocês desenroscam do cilindro. Cuidado! Quando a vela fica muito branca e seca demais, tanto a rosca como essa base aqui, cuidado! Ele pode estar com uma regulagem muito fina, o H muito fechado, a máquina afinando demais, ou talvez uma corrente mal afiada, a máquina trabalhando mal, ou talvez uma deficiência de óleo na mistura, ou uma entrada de ar na máquina. Cuidado com isso aí, certo? Se a regulagem, vejam bem, se nas máquinas manual, de regulagem manual, se a regulagem não consegue corrigir isso aqui, tá? E a máquina fica com uma marcha muito instável, oscilando todo o tempo, às vezes pega uma regulagem, às vezes outra, pode ser uma entrada de ar. Agora, se ele tem uma marcha relativamente boa e parelha, porém a vela fica muito branca, preste atenção na mistura de óleo e na regulagem da máquina, certo? Se ela está muito branca, a vela, abre um pouquinho o H, deixa entrar mais combustível para compensar isso aí e a vela ficar com uma coloração mais achocolatada, certo? Agora,
sobre isso aqui. Tanto a M-Tronic quanto a Autotune. Elas se regulam por conta, compensam. Isto é, se em uma máquina manual você tem uma entrada de ar e você abre o H, muitas vezes ajuda a compensar um pouco o funcionamento da máquina. Tem que ser feito manual. Já nesses modelos, eles vão se regular por conta, vão compensar e vão maquiar essa entrada de ar. Cuidado com isso aí, tá? Cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Vocês vão fazer uma revisão em uma máquina M-Tronic ou Autotuning que chegou na oficina, por mais que a vela esteja na coloração certa, revise, faça um teste de estanqueidade para garantir, para ter certeza que o motor está estanco, que ele não tem nenhuma entrada de ar, que o carburador esteja, que a regulagem automática esteja maquiando. Se certifique que tenha compressão de transferência, que tenha estanqueidade, está tudo certo. Aí faça o trabalho que tem que ser feito, limpeza, troca de reparo e depois vai fazer o reset da máquina, certo? Então, muito cuidado com essas máquinas aqui de regulagem automática. As manual, você consegue regular e se ela tem uma entrada de ar, ela vai começar a falhar, vai começar a ter uma marcha muito estranha, você vai entender que tem algo errado. Já nesses modelos aqui, se o operador não tem o ouvido bem afiado, não consegue identificar bem a marcha da máquina ou qualquer mudança da marcha da máquina, certo? Por exemplo, ele está trabalhando sempre no mesmo lugar, não muda de altitude, não muda nada, sempre no mesmo lugar. E em algum momento a máquina mudou um pouco a regulagem, ficou como uma regulagem estranha, funcionou um tempinho e voltou ao normal. Cuidado, pode ser isso aí, pode ser que algum lugar deu uma entrada de ar, a marcha ficou estranha, você continuou trabalhando, a máquina se regulou por conta, aumentou a quantidade de combustível para compensar essa entrada de ar e não é o correto. Vocês sabem, quando uma máquina tem uma entrada de ar, o correto é eliminar essa entrada de ar para que a máquina funcione de acordo como tem que ser, como foi projetada para funcionar. Certo, pessoal? Então, essas aí as dicas que eu tenho a dar para vocês. Eu vou ver se encontro uma vela preta aqui. Vamos ver. Justamente para mostrar uma vela quando está muito rica na mistura dela. Aqui, ó. Nós temos uma, ó. Quando fica nessas condições aqui, ó, você pode ter um excesso de óleo ou um excesso de combustível, certo? Aí, ó. Olha a diferença. Aqui você tem um excesso, tá? Muita passagem de combustível. Aqui você tem uma regulagem boa, na minha opinião. Ó. E aqui você tem uma falta. Olha aí, ó. Tá vendo a diferença? Uma cor mais preta, úmida, uma cor achocolatada, seca e uma cor branca bem seca. Falta, certo, excesso. E muita atenção também ao grau térmico da vela, né? Se você colocar uma vela muito quente, a tendência vai ser a vela secar mais. Se colocar uma vela muito fria, a tendência, por mais que a máquina esteja bem regulada, é ficar molhada ou ficar preta, uma coloração que não corresponde à regulagem certa. A maioria das máquinas, a grande maioria das máquinas, vem com vela NGK, BPMR, sempre a letra R, que são supressivas ou resistivas, e aqui, ó, em coloração azul, BPMR CTA, NGK, ou aqui, ó, em Bosch, WSR 6F, que aqui corresponde a essa vela, tá aqui, ó. Certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado razoavelmente explicado, claro, isso aqui, esse pequeno detalhe, grande detalhe, muito, muito importante na manutenção das máquinas, certo? Pode aplicar em qualquer modelo de motosserra, tá? Teste a sua, faça esse teste, veja como é que está. Lembre, faz os cortes, desliga, não deixa na lenta. Se você deixar na lenta, ele cai para a lenta, e a tendência é ir molhando um pouquinho a vela. Se você deixar muito tempo na lenta, vai molhar. A vela fica na coloração certa quando você está trabalhando, e é o que importa. A gente não quer controlar
como é que fica na lenta. Claro que a lenta tem que estar correta, não pode ficar oscilando nem muito pesada, tem que ficar aquela lenta gostosa, redondinha. Porém, o que interessa aqui é quando está trabalhando em alta, que é o que pode chegar a fundir o motor se a regulagem está errada. Certo, pessoal? Então, é isso aí. E não esqueça, 26, 27 e 28, aqui, ó, no primeiro comentário, um link, vai para o grupo VIP, 26, 27 e 28 de agosto, três noites, 3 eventos, 3 aulões sobre mecânica leve, certo? Vamos ter algumas surpresas agradáveis e vamos poder conversar no chat, aclarar algumas dúvidas e conversar bastante sobre o que nos apaixona, que é a mecânica. Espero vocês, certo, pessoal? Forte abraço, até sexta-feira.